Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Escada para o Sucesso e hoje é um episódio muito especial. Nós vamos receber aqui o Dr. André Vidal para falar sobre um assunto muito legal que é o direito médico. O Dr. André Vidal, ele é bacharel em Direito e em Administração, possui o MBA em Gestão Hospitalar e Administração Pública e, além disso, ele tem o curso de Psicopedagogia Clínica e Hospitalar e Auditoria em Enfermagem, olha só. E, além disso, ele foi assessor jurídico do Hospital Geral de Fortaleza. Dr. André Vidal, seja muito bem-vindo. Uma boa noite, Helder, boa noite os ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui para participar desse, mais uma vez, poder passar um pouco da experiência e do conteúdo da parte de direito médico. Uma honra. Então vamos começar com uma pergunta muito óbvia, né? O que é o direito médico? O direito médico, ele, no contexto histórico, desde o século XVIII, ele veio a estar inserido numa necessidade do paciente em estar ciente de tudo aquilo que está acontecendo, todos os procedimentos que acontecem, e isso passou dentro de uma evolução. Nós tivemos a partir da Segunda Guerra Mundial, com o julgamento do Tribunal de Nuremberg, em que foi a primeira vez em que o direito médico ele passou a ser, então, a necessidade de informar o paciente de todos os procedimentos que inseridos e as consequências que isso pode advir na relação médico-paciente. Isso foi evoluindo com o tempo. Nós tivemos aí a Convenção Europeia de Direitos Humanos da Biomedicina, que também passou a citar a necessidade, o termo do conhecimento, a relação médico-paciente. Nós tivemos aí a Declaração de Helsinki, a Associação Médica Mundial, em que também cita a necessidade do termo do conhecimento médico-paciente, e essa relação, que nada mais é do que a sistematização das normas e leis junto com as ciências médicas, ciências da saúde. E essa relação, ela se tornou, então, a concepção de que é o direito médico. E, doutor André Vidal, quais são os ramos do direito médico? Nós temos aí o primeiro ramo, a responsabilidade profissional do médico. Nós temos o ramo da bioética e da ética profissional. E nós temos também a questão do sistema de saúde. Então, esses três ramos, eles têm interdependência e possui aí uma necessidade mútua. Bom, doutor, então como o meu filho está estudando medicina, uma coisa que me deixa curioso é a questão da responsabilização do profissional. Certo, a responsabilização profissional é exatamente a responsabilidade do médico, no caso no campo civil, no campo penal, no campo do direito administrativo, na questão do conselho de ética, na questão do Código do Consumidor. Então, todas essas responsabilidades estão inseridas no contexto sistemático, elas estão interligadas com a responsabilidade desse profissional. Meu pai é médico, minha irmã é médica, eu tenho uma sobrinha médica e tenho um filho agora que está estudando medicina. Então, minha amiga médica, meu amigo médico, procure sempre um profissional competente aí para você ter, né, a tutela dos seus direitos. E não só, né, doutor André Vidal, não só os profissionais da medicina, odontólogos, dentistas, enfermeiros e também pacientes, né? Exatamente. Todos os profissionais de saúde que fazem parte do sistema de saúde, eles estão englobados na necessidade de direito médico, incluindo os veterinários também, podemos citar. E você pode, essa relação do paciente é muito importante, porque como eu falei anteriormente da evolução, o termo de consentimento médico passou a ser do médico informar para o paciente tudo aquilo que ele vai passar, as intervenções que ele será submetido. Importante. E todas as consequências que poderão advir com aquele tipo de procedimento é muito importante hoje em dia, porque a inadimplência no dever informacional gera responsabilidade para o profissional que está ali à frente. Então isso gerou, dentro dessa evolução, nós tivemos aí a própria, com o nosso Código Civil, a partir de 2002, que já foi inserido o contexto do paciente estar ciente dos procedimentos e intervenções que são submetidos. Nós tivemos o Estatuto do Idoso, em que ele passou a citar
a necessidade do conhecimento prévio do idoso, daquilo que ele vai passar, das informações que o médico tem que passar, que é um direito dele. E nós temos também o nosso próprio Código de Defesa do Consumidor. Nisso, aliado a tudo isso, nós tivemos em São Paulo as primeiras leis estaduais, elas passaram a englobar, que foram seguidas para os demais estados. Então esse termo de consentimento, essa relação médico-paciente passou a ser uma necessidade, porque se você observar que a falta de informação do paciente, no caso, de ele saber que ele pode optar por um procedimento, ou que ele saber, no caso de que aquele procedimento não era o adequado, ou que ele poderia utilizar uma ferramenta, um próprio aparelho adequado para a sua intervenção, a falta desse conhecimento poderá fazer com que ele não esteja ali disponível para ele uma outra oportunidade, ou que ele poderá utilizar um método que seja mais eficaz, ou que ele tenha uma sequela menor. Então tudo isso tem uma relação, e isso passou a ser de grande vulto porque atualmente a pandemia também passou a ser uma necessidade. Então assim, nós tivemos agora até julgados nesse sentido, porque a responsabilidade do médico passou a ser, do profissional de saúde, passou a ser cobrada, passou a ser altamente fiscalizada. E além de tudo, né, nós temos a parte ética, né? Nós temos aí a própria ética médica, que é verificada pelos conselhos de medicinas, pelos códigos de ética e o próprio Conselho Federal do profissional. Então a bioética é outro ramo que está ligado com a ética em relação à vida. Nós temos aí os nascimentos assistidos, né, os partos assistidos, as terminalidades de vida. Então tudo isso que requer uma ética profissional voltada para, no caso da vida, no caso de um procedimento que requer uma atenção, requer a presença de um profissional, um advogado, para tutelar e até mesmo proteger, tanto o profissional quanto o paciente. E essa parte dos planos de saúde, do sistema de saúde, como é que funciona em relação ao direito médico? Bem, o sistema de saúde nosso ele é bem estruturado no sentido de que ele foi bem desenhado. E o Brasil hoje ele tem em torno de mais de 1 bilhão de procedimentos e intervenções, procedimentos médicos no seu histórico anual, na sua média anual. Com relação a isso, o sistema de saúde, ele faz parte de todo um campo de atenção, por ser um direito essencial, que foi inserido na Constituição de 88, passou a ter uma demanda, uma procura, uma judicialização muito grande. Então o sistema de saúde nosso, ele é regulado pela Agência Nacional, né, a ANS, a autarquia que ela regula todos os sistemas de saúde. Nós temos aí a Lei 9396 do ano de 1996, que regula a atuação dos planos de saúde. Então tudo isso dentro de um contexto que faz parte. Nós temos planos de saúde faz parte da complementação do sistema nosso único de saúde. E tudo isso é passível de uma tutela, porque a nossa Constituição garantiu o direito à saúde. E com isso, por uma questão de falha de recursos públicos, por uma questão nosso grande número de usuários, nós temos mais de 50 milhões de usuários no nosso sistema. E isso faz com que nós tenhamos aí uma demanda, uma procura, até mesmo uma não capacidade efetiva de emprego, de atenção a todos aos pacientes. E isso demanda muita judicialização. Existe também, né, uma grande quantidade de pessoas que não têm condições de comprar remédios caros, né, aquelas doenças mais perigosas, né? Isso. O direito médico, a procura, a tutela, no caso da sua saúde, a saúde pública, ela não está ligada exatamente ao erro médico. Nós podemos citar várias ramificações, vários braços aí que compõem. Por exemplo, a questão da procura por uma medicação de alto custo, que o paciente não tem condições de arcar. Então isso é passível de ser tutelado, como eu já disse anteriormente, o direito universal, o direito à saúde, e a procura para que o Estado promova
então a aquisição desse medicamento. Nós temos também, por exemplo, a questão da execução, do cumprimento das obrigações dos planos de saúde. Nós temos o direito preventivo, que muitas vezes é você verificar a parte documental e com os contratos que os hospitais, os planos de saúde fazem, seja com prestadores de serviço, organizações de serviço de saúde, ou seja até mesmo com o próprio Estado. E essa prestação de serviço ela engloba uma série de fatores, desde a administração pública, no caso de hospitais e clínicas do sistema público de saúde, e dos âmbitos das instituições privadas, que também devem cumprir o que está previsto na ANS. Então todo esse direito preventivo, a questão também, nós tivemos a pandemia também que demandou uma necessidade de procura por leitos, uma necessidade por atenção, um atendimento de urgência, a questão de a necessidade de oxigênios para tratamento, tudo isso foi uma demanda muito procurada recentemente. Como eu disse, o direito médico ela está em crescimento, a demanda e a procura é muito grande. E nós temos também, como eu até citei anteriormente, a questão de você atuar em cima da defesa ética dos médicos, né, de um procedimento, porque o médico muitas vezes ele está ali e ele é demandado, seja por uma indenização, ele tem que ser defendido perante seu Conselho de Ética, o Conselho Federal. Nós temos a questão da procura por doenças raras, né? O tratamento, o atendimento prioritário em doenças raras, oncológicas. Nós temos uma série de fatores que demandam. Nós temos a questão a terminalidade da vida, que também é uma demanda que requer a presença, e dentre outros. E agora, minha amiga, meu amigo, eu quero convidar você a seguir o nosso canal. Comente aí se você tem alguma dúvida, o Dr. André Vidal aqui vai responder, né, o mais rápido possível. E Dr. André Vidal, eu gostaria que a gente retomasse um pouco, né, eu fiquei um pouco curioso sobre aquela questão do dever de informar do médico. Bem, Helder, com relação ao dever de informar, com a evolução da nossa legislação, a partir do Código Civil 2002, Estatuto do Idoso, as regulações dos conselhos federais, nós tivemos aí algumas jurisprudências que são bem enfáticas no tocante ao dever informacional do médico. Esse dever ele tem que estar muito bem, o médico, o profissional de saúde, ele tem a oportunidade de, por intermédio do termo de consentimento e anuência do paciente, de passar todas as implicações, todos os procedimentos serão realizados, seja as consequências que poderão advir. E com a anuência do paciente, o termo de consentimento, e o médico ele passa a ter total segurança. Então a omissão, a inadimplência do dever informacional, ele pode gerar algumas responsabilidades. Por exemplo, a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa, a responsabilidade dentro do Conselho de Ética do profissional. E nós temos algumas jurisprudências, né? Distrito Federal, no STJ, ele já deixou muito claro, né, por intermédio de um acórdão, resultado do recurso especial 1580/540, Distrito Federal, em que ali está muito bem elencado todas as particularidades em relação à inadimplência do dever obrigacional de informar do médico. Então isso nós podemos relacionar também com o que nós já dissemos em relação a toda a responsabilidade profissional, né, que o médico e o profissional de saúde ele é submetido. E isso pode ser mitigado de várias formas, né? E o conselho, a atuação do Conselho Federal, dos conselhos, eles se tornam necessárias porque eles, como regulam a profissão, eles passam a ter uma participação efetiva. Porque se o médico está submetido a um conselho e não segue os procedimentos, não segue a conduta ética dentro das suas resoluções, ele passa também a contrariar o tal regulamentação, e também passa a ter uma possível sanção, seja
uma punição dentro do conselho, ou até mesmo a perda, né, da autorização de profissional, cassação da sua atuação profissional. Nisso, o que o médico ou o profissional de saúde, como todo, pode fazer? Mitigar essa situação. Ele pode utilizar de toda a parte documental, tudo aquilo que for necessário para documentar a evolução histórica do paciente, seja por intermédio do seu prontuário médico, no primeiro atendimento, seja por intermédio de resultados de exames, seja por intermédio de laudos, seja por intermédio de evolução médica, de internações. Então o prontuário é uma ferramenta, os exames são ferramentas essenciais para mitigar e promover uma atuação eficaz do profissional e facilitar uma possível defesa. Então ele vai se valer de toda a documentação atinente ao paciente. Então, fazendo um gancho aqui, o profissional de saúde ele tem um dever de informar e o dever de preencher todos os protocolos profissionais inerentes àquela atividade. E o paciente ele tem o dever de estar ciente do que está acontecendo, escolher o procedimento adequado, mas ele não pode intervir por exemplo, no preenchimento da documentação. Nós tivemos um caso em que eu, como assessor jurídico do hospital, fui consultado por um médico da solicitação do paciente em não lançar uma situação, uma evolução médica no seu prontuário. Então eu orientei de que o médico ele tem o dever e a obrigação de lançar. O paciente ele tem o direito de proteção dos seus dados pessoais e até mesmo do seu diagnóstico. Entretanto, o médico ele tem que respeitar esse direito do paciente e, embora que pese isso, ele tem que lançar todas as evoluções. Então isso está previsto no nosso conselho profissional e como assessor, isso é uma demanda que aparece muito nos hospitais, seja do profissional de saúde, seja do próprio paciente. Temos pacientes também com vários questionamentos em relação ao procedimento que o profissional deve adotar e a habilitação, no caso o assessor jurídico, ele tem que estar capacitado para prontamente atender, seja o profissional de saúde, seja o paciente. Doutor André Vidal, estamos chegando aqui ao nosso final do nosso podcast. Eu gostaria de convidar mais uma vez você que está nos assistindo a seguir o nosso canal, a curtir, compartilhar e comentar. Doutor André Vidal, muito obrigado aqui pelo seu vasto conhecimento que você compartilhou aqui com a gente e passo a você para as suas considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer a participação no seu programa, Escada para o Sucesso. Coloco-me à disposição de todos os ouvintes e concito a todos que procurem um profissional jurídico habilitado para atender os anseios e as demandas que porventura existam no direito médico, direito à saúde e à proteção à vida, fundamentais para que a nossa evolução da nossa sociedade. Obrigado.